Olá pessoal, a aula de hoje é uma continuação do processo que a gente iniciou nas aulas anteriores a respeito de um projeto de instalações elétricas predial. Então, anteriormente a gente estava falando um pouquinho sobre como prever a carga em uma edificação. A gente falou um pouquinho sobre coisas que a gente tem que tomar cuidado e a aula de hoje a gente vai dar um passo adiante. Então, enquanto na aula passada a gente tentou identificar as coisas do sistema elétrico que farão parte daquela edificação, o passo natural seguinte, eu vou colocar aqui, seria alocar dentro de um projeto essas cargas. Né? Então, o que eu tenho representado aqui na tela seria algo que a gente vai entrar em mais detalhe nas aulas um pouco mais adiante, que é a representação gráfica dos elementos no projeto. Mas o que eu fiz aqui de uma forma muito simplificada é começar a alocar, por exemplo, os pontos de tomada que a gente havia previsto na previsão de carga. Então eu coloquei aqui uma ponte de tomada perto da minha máquina de lavar, pontos de tomada na minha cozinha, pontos de tomada na minha sala, pontos de iluminação, e isso começa a dar uma cara de projeto para o meu trabalho. O passo seguinte seria, beleza, eu tenho os pontos e agora eu preciso energizar esses pontos, eu preciso definir como que eu vou levar energia a esses pontos previstos. Então o que eu fiz aqui foi definir caminhos, eletrodutos que vão do meu quadro de distribuição, meu quadro de disjuntores, até meus pontos de carga, né, meus pontos de consumo. Então tudo bem, isso de novo a gente vai entrar em muito mais detalhe mais à frente no curso. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar do projeto ele estar começando a ter cara, eu não consigo, por exemplo, definir os condutores que vão passar por esse projeto, se eu não definir algo crucial, que é como que esses elementos vão estar ligados dentro do meu quadro de distribuição. Ou seja, a que disjuntores esses elementos vão estar conectados. Quer ver um exemplo? Deixa eu colocar a imagem de um quadro de distribuição aqui. Então eu vou explicar um pouquinho, e eu vou repetir isso várias vezes durante o curso, como que o sistema elétrico alimenta uma edificação, de forma geral. Então a gente tem lá a concessionária trazendo um condutor, 2 ou 3 condutores carregados, mais um neutro para minha residência. Por que esses condutores carregados e um neutro? Para ligar um sistema elétrico, uma carga, a gente sempre precisa ligar esse equipamento entre um condutor de potencial maior, potencial elétrico maior, e um condutor de potencial elétrico menor. Nos sistemas elétricos prediais, a gente chama esse condutor de potencial elétrico maior de fase, né? O condutor fase. E o condutor de potencial elétrico menor é o condutor neutro. É um condutor que ele sempre vai ter uma carga muito próximo de zero. Então, se eu ligo um elemento entre os dois, eu crio um fluxo de elétrons e aquilo faz o equipamento funcionar. Tá legal? Então, o sistema de alimentação pode ser monofásico, bifásico ou trifásico, como a gente mencionou nas aulas anteriores. Então, o que acontece? A concessionária faz essa alimentação, isso vai passar pelo meu ramal de entrada, tá? Onde vai ser feita a medição do consumo, a gente tem um disjuntor de controle, e isso vai entrar para o meu quadro de distribuição, meu quadro de disjuntores, por exemplo, na sua casa, e essa energia é distribuída pela casa para os pontos que a gente previu anteriormente. Acontece que é o seguinte, dentro do quadro, o que acontece? Eu tenho lá minhas fases chegando da concessionária, de novo, pode ser um condutor só, 2 ou 3, então dependendo do sistema é monofásico, bifásico ou trifásico. E a partir desse disjuntor geral, eu faço uma divisão dessas fases para os diversos circuitos. Então, por exemplo, na sua casa, quando você desliga lá um disjuntor e apaga, por exemplo, a iluminação do quarto, todas as luzes de um quarto, você sabe que aquelas luzes estão ligadas no circuito daquele disjuntor. Se é o disjuntor 1, a gente fala que aquelas luzes fazem parte do circuito 1. Tá legal? Então, a gente pega aquela fase e vai fazendo derivações, né, emendas dentro daquele condutor para poder bifurcar aquele condutor para diversos circuitos. Então quando a gente fala em circuito, a gente está falando sempre da combinação entre a fase que sai de um disjuntor, tá, e um neutro que sai junto com aquela fase. Algo similar ao que eu tenho representado aqui. Então o que eu tenho nessa representação simplificada? Eu tenho um disjuntor que está lá no meu quadro de disjuntores. Então imagina que aqui, né, eu foquei em um disjuntor. Chegando no disjuntor eu tenho uma fase, tá? Essa fase é um dos condutores, uma das fases que sai aqui do meu disjuntor geral, tá? Em alguns casos o disjuntor geral ele só tem uma fase, então eu conecto esse fio aqui a essa fase, tá? A saída do meu disjuntor
ela vai ser distribuída entre várias daquelas cargas que eu previ anteriormente. Então, por exemplo, eu defini aqui que eu vou ter 2 lâmpadas e uma tomada conectadas a esse disjuntor. Então, vou sair com a fase, né, e essa fase vai se conectando a esses diversos elementos. Lembrando que esses elementos podem estar em quartos distintos, em locais distintos. Tá? E do outro lado, eu tenho meu condutor neutro que chegou da rua e eu ligo no meu barramento de neutro, que está representado aqui, ó, tá vendo? É isso que eu tenho. Então, aqui é o meu neutro chegando da rua e fazendo a conexão nos barramentos, e tudo que eu ligar nesse barramento vira neutro também, tá? Então, isso aqui eu vou ligar no outro lado de todas as minhas cargas. E o circuito elétrico é essa combinação entre uma fase e um neutro associado a um disjuntor, tá? Lembrando que eu não posso compartilhar o neutro de um circuito com o neutro de outro. Em teoria, o sistema ele vai ligar, mas isso vai dar problema. Tá? Lá na frente, quando a gente começar a dimensionar as coisas, a gente vai entender por quê. Mas muito cuidado, nunca compartilhe neutro de circuitos distintos. A fase é sempre associada a um circuito e o neutro também. Tá legal? E depois isso é distribuído pela residência através dos eletrodutos. Então, no final, que a gente vai ter algo similar a isso aqui. E a gente vai aprender lá dentro que a gente tem que definir que circuitos estão passando por dentro desses eletrodutos. Então, eu estou tentando deixar claro para vocês o fato que é o seguinte: depois que a gente fez a previsão de carga, a gente precisa definir como vai ser a divisão de circuitos, ou seja, que cargas vão estar ligadas a quais disjuntores, para em seguida fazer a distribuição das fases e nêutrons dentro do projeto, similar a algo que a gente começou a observar nessa representação aqui. Né? Se a gente olhar aqui dentro, o que a gente tem é uma representação dos condutores dentro dos eletrodutos. A gente vai aprender isso mais na frente. Mas essa definição precisa ser feita, e é isso que a gente vai aprender hoje. Tá? Então vamos lá. Vou fazer um exercício. Pega todas as cargas que vocês calcularam nos sistemas anteriores e tenta prever em quais disjuntores eles vão estar ligados. Basta chamar um disjuntor 1, 2, 3 e 4, 5, assim por diante, e começa a imaginar mais ou menos como é que você ligaria as cargas que você fez a previsão anteriormente nos disjuntores. Então, por exemplo, sua iluminação da sala, você vai ligar em um disjuntor específico, ele vai compartilhar aquele disjuntor com a iluminação, por exemplo, dos quartos, da cozinha. Mesma coisa para as tomadas. As tomadas da cozinha vão estar ligadas em qual disjuntor? Elas vão compartilhar o circuito, né, o disjuntor, com a carga de alguma outra tomada? Sim ou não? Pensa um pouquinho e eu vou mostrar as regras definidas por norma aqui.